Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Olá, que bom que você está perseverando em querer conhecer cada vez mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Em nossa última lição, estudamos em Isaías, em Joel, em Daniel, que o reino ou igreja seria estabelecido nos últimos dias em Jerusalém, quando da chegada do Espírito Santo. Todas as nações afluiriam ao reino, o qual subsistiria para sempre. No Novo Testamento, Jesus prometeu edificar a sua igreja. Vimos isso em Mateus 16:18, Marcos 9:1 e Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 49. A igreja viria com poder e arrependimento, a remissão dos pecados e a vida eterna seriam pregados em nome de Jesus entre todas as nações. Sabemos que a igreja não começou antes da morte de Jesus, porque ele usou verbos no tempo futuro para descrevê-la. Você pode comprovar esses fatos em Mateus, em Marcos. Nesta lição 3, vamos estudar o início da igreja. Como foi que ela começou? Bem, ao abrirmos o livro de Atos, descobriremos que nestes capítulos passaram a usar o tempo passado. Por exemplo, em Atos 2:47, diz assim: e o Senhor lhes acrescentava. Temos capítulo 5, versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Atos 8, versículo 12. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Podemos ver isso também em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. As instruções de Jesus. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos e a outros discípulos durante um período de 40 dias, instruindo-os sobre as coisas que pertenciam ao reino de Deus. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao 8. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Ele ordenou que esperassem em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Jesus disse também que eles seriam imersos no Espírito Santo dentro de poucos dias. Podemos ver isso em Atos e em Joel. E além disso, ele prometeu que os apóstolos seriam as suas testemunhas, anunciando o Evangelho primeiro em Jerusalém e posteriormente na Judéia, na Samaria e no mundo inteiro. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Podemos ver essa citação em Isaías, capítulo 2, versículo 3, que fala assim: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ao terminar essas instruções e promessas, o Senhor Jesus subiu para os céus, onde assumiu o trono ao lado de Deus e continuou o seu trabalho de redimir os homens como nosso intercessor ou mediador. Podemos ver isso também em Efésios, em Colossenses, em 1 Timóteo e em Hebreus. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jesus é o nosso mediador e ele está bem ao lado do Pai. Os apóstolos, espantados, voltaram a Jerusalém. 10 dias depois do dia de Pentecoste, o Evangelho foi anunciado publicamente pela primeira vez. Estejam todos absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Está descrito lá em Atos 2, versículo 36. Conforme já vimos, este acontecimento marcou a inauguração do reino de Jesus e, simultaneamente, o começo da igreja. Mas antes de estudar esta parte do capítulo, vamos voltar ao início, em Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Esta história fala sobre as muitas nações representadas em Jerusalém naquele dia. Uma importante cerimônia anual dos judeus, até então ordenada pelo Senhor no livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 15 ao 20. Diz assim: contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Isto era um mandamento, e a festa de Pentecoste era uma das festas, e eles estavam ali, porque a lei dizia: não importa onde vocês estejam, participem em Jerusalém. E assim a mensagem foi proclamada a todas as nações presentes, e por falar nesta mensagem, vemos claramente na passagem acima que o dom de línguas praticadas no dia de Pentecoste
não foi um idioma celestial ou língua dos anjos, como alguns dizem, mas, pelo contrário, uma capacidade específica dada por Deus de falar nos idiomas de todas as 15 nações representadas. Ali havia povos de vários locais. Vamos examinar agora cuidadosamente a pregação do apóstolo Pedro naquele dia. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podemos ver isso em Atos 2, versículo 16 e 17 e também versículo 21. Depois de mostrar que tudo o que aconteceu foi para cumprir as profecias do Velho Testamento, Pedro afirmou ser Jesus apoiado por Deus, fartamente demonstrado através de muitos milagres e sinais que Deus havia feito pelo próprio Jesus. E mais, Pedro disse como Jesus havia sido entregue ao sinédrio dos judeus e pelas mãos de pecadores crucificado, mas que Deus o havia ressuscitado, rompendo assim os grilhões da morte. Para convencer os seus ouvintes destes fatos, Pedro citou Davi, rei e profeta do Velho Testamento, que predisse sobre todos esses acontecimentos. Continuando, ele disse: Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, versículo 36. Assim, chegou Pedro ao clímax do seu sermão. Imagine o pasmo da multidão face a esta chocante declaração. O prometido Messias, cuja chegada fora esperado com orações e lágrimas através dos séculos, levado por seu próprio povo a uma morte vergonhosa e infamante. A consciência da multidão presente recebeu um golpe surdo quando Pedro os acusou de crucificar o prometido Salvador, aquele que fora por Deus como Senhor e Cristo. Na verdade, entrou em suas mentes como um relâmpago penetrante e cortante. Eles se confrontaram com a realidade inquietante. Não podiam fugir dos fatos. Enquanto seus corações batiam furiosamente, apareceu em seus lábios a única pergunta apropriada para o momento: que devemos fazer? Atos 2:37. Eles se reconheceram culpados e martelou fortemente a sua mente. E somente uma pergunta: o que devemos fazer? Finalmente, eles entenderam que seria necessário fazer algo definitivo sobre isso, o qual não poderia ser ignorado. A sua reação indica que eles aceitaram o fato de Jesus ser o Messias e Salvador, esse Messias e Salvador tão esperado por séculos. Quando perguntaram sobre como corrigir o erro enorme que haviam cometido, Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. A salvação em Cristo. Agora, por inspiração divina, a salvação havia sido anunciada através da fé, arrependimento, confissão e batismo para a remissão dos pecados. Mas este batismo, qual foi? Há muitos que acham ser o batismo de Atos 2:38 diferente de sepultamento em águas.
Entretanto, um estudo de outras passagens bíblicas podem confirmar ter sido este batismo a imersão de uma pessoa em água, para simbolizar a sua morte ao pecado e, subsequentemente, ressurreição para uma vida nova. Leia Atos 22:16. Diz assim: E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome dele. Podemos ver isso também em Atos 8, Romanos 6, Gálatas 3, 1 Pedro 3 e muitas outras passagens sobre o batismo bíblico. E peço, meu querido irmão, minha querida irmã, que vocês façam isso. Vá nessas passagens e procure, leia, reflita. E daí resultaram o perdão dos pecados, a presença do Espírito Santo na vida dos recém-convertidos e o acréscimo à igreja de cada pessoa então salva. Atos 2, do 41 ao 47. A Bíblia mostra claramente no versículo 47 o fato de uma pessoa convertida ser acrescentada ao corpo dos salvos. No grego original, a ideia foi: enquanto isso, acrescentava o Senhor a eles, aos remidos, os que iam sendo salvos. Há diversas opiniões atuais sobre a salvação e a entrada de uma pessoa na igreja. Porém, este processo de tornar-se cristão e entrar no reino ou na igreja bíblica, indicado em Atos 2, é, até hoje, tão válido e necessário quanto foi naquele dia. Pedro continuou o seu testemunho, incitando-os a obedecer ao Messias. Aqueles que aceitaram as suas palavras foram batizados, cerca de 3.000 pessoas. Diariamente, nos meses subsequentes, muitos outros foram salvos, sendo assim acrescentados à Igreja Real de Jesus. A Igreja, um fato atual. Até aquele dia histórico, falava-se da Igreja como algo que aconteceria no futuro, mas desde aquele dia decisivo, a Igreja passou a ser frequentemente mencionada nas Escrituras como um fato presente. Por isso, sabemos que a Igreja nasceu no dia de Pentecoste, 10 dias depois da ascensão de Jesus para os céus. Começou na cidade de Jerusalém, quando uma multidão ouviu o Evangelho, creu em Jesus, arrependeu-se dos seus pecados e foi batizado para a remissão e salvação. Desde então, a mesma obediência baseada na fé tem produzido os mesmos resultados e participação na mesma Igreja de Cristo. Está comprovado que a Igreja começou naquele dia. Não há dúvida sobre isso. Tudo aconteceu conforme as profecias do Velho Testamento, como anunciou o apóstolo Pedro. E além do mais, Pedro, autorizado por Jesus, ligou os acontecimentos do dia de Pentecostes ao começo do reino de Jesus. Esta foi estabelecida nos últimos dias em Jerusalém e pessoas de todas as nações presentes obedeceram, tornando-se os primeiros membros da igreja. Portanto, Jesus Cristo, cumprindo as profecias, edificou a sua igreja aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, durante o reinado de César Tibério. Sabemos que esta igreja, a única e verdadeira de Jesus, continua existindo até os dias de hoje e ainda, de acordo com os profetas e o próprio Jesus, subsistirá para sempre. Quando, onde e como começou a igreja da qual você é membro? Você tem certeza que ela vai continuar para sempre? Seguem algumas informações encontradas em enciclopédias pedagógicas e religiosas
sobre o começo de algumas igrejas mais conhecidas. Compare esses fatos com os apresentados em Atos 2 e outras passagens bíblicas. Algumas igrejas principais e seu começo, nome, fundador, data e local. Reino ou Igreja de Jesus Cristo, aproximadamente no ano 30 em Jerusalém. Católica Romana, fundado por vários bispos entre 325 a 606 em Roma. Católica Ortodoxa, grega, russa, armeniana, etc. Foi fundada por Patriarca de Constantinopla em 1054. Igreja Luterana, seguidores de Lutero, 1517, na Alemanha. Igreja Episcopal Anglicana, o rei Henry VIII, 1533 a 35, Inglaterra. É a Igreja Presbiteriana Reformada, João Calvino e outros, 1535, na Suíça. A Igreja Presbiteriana, John Knox, em 1560. A Igreja Congregacional, na Inglaterra, aí temos várias pessoas, vários fundadores, 1580 a 1609. A Igreja Batista, na Inglaterra, John Smith e outros, 1609 a 1644. A Igreja Metodista, fundada por John Wesley em 1739. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias, fundada por Joseph Smith em 1830. A Igreja Adventista, Estados Unidos, fundada por William Miller e outros em 1831 a 1845. O Autoespiritismo, fundado nos Estados Unidos e França, fundado por irmãos Fox, Allan Kardec e outros, em 1848. Temos o Baixo Espiritismo, África e Brasil, a Umbanda e Candomblé. Fundadores, tribos africanas e indígenas, não temos a data. Testemunhas de Jeová, local, Estados Unidos. Charles T. Russell, fundador, 1872. O Movimento Pentecostal dos Estados Unidos foram fundados por várias pessoas em 1898. Congregação Cristã no Brasil, Luiz Francescon e outros em 1910. Assembleia de Deus no Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg, em 1914. Brasil para Cristo, fundada no Brasil, Manuel de Melo, em 1950 a 1860. Então, amados irmãos, todas essas igrejas, elas são novas demais para fazerem parte da Igreja de Cristo, que foi fundada no ano 30, mais ou menos. E desde aquela época, as pessoas já se reuniam no primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou. O primeiro dia da semana não foi instituído pela Igreja Católica como muitos pensam. Amém? Até a próxima aula, espero encontrá-los todos lá, fortes, firmes e querendo aprender mais, cada vez mais, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fiquem com Deus e até mais. Deus os proteja grandemente. Amém?